Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos para a nossa aula sobre distribuição normal. O que é distribuição normal? Na prática, os nerdzinhos lá estudaram e falaram o seguinte, a gente consegue colocar num gráfico, né? Ai, gráfico não, Lucas, calma. A ideia é que é o seguinte, os eventos, eles respondem a um padrão de acontecimento. Então, eles têm uma distribuição normal. Ou seja, eles têm um padrão de comportamento em que tem a média e eles vão estar em torno dessa média. Ou seja, tem um padrão natural de comportamento e a partir disso a gente consegue descrever a probabilidade de um evento acontecer. Como assim? Calma. Vamos para a prática direta que vai ficar muito mais fácil e efetivamente saber o que precisa para a tua prova. Olha só. Aqui está. Primeira coisa importante que você deve ter assistido antes dessa aula, a aula sobre desvio padrão. Que o conceito de desvio padrão tem que estar bem claro aqui para você entender a distribuição normal. Ok, mas vamos lá. Vamos imaginar que tem uma festa aqui, uma série de amiguinhos, e aqui tem uma amiguinha. Esta amiguinha está procurando um relacionamento com uma pessoa de 40 anos, tá? Então, eu queria conhecer alguém em torno de 40 anos, para mim é minha idade ideal, segundo essa amiguinha. Aí eu que tenho uma amostra, uma galera aqui dentro de uma festa, né? E a média de idade desse grupo é 40 anos. Então eu digo pra ela, ô fulaninha, pode ir lá que lá tu vai achar um cara de 40 anos. Ao chegar lá, ela encontrou esse carinha aqui e esse carinha não tinha 40 anos, ele tinha 49 anos. Nossa, Lucas, tu me botou numa fria porque tu me disse que a média de idade era 40. Não, na verdade, eu realmente falei certo, a média de idade é 40, o problema é o desvio padrão, que é 5 anos, que é razoavelmente alto. Porque tu bem sabe, o desvio padrão é quanto, em média, a galera está longe deste número de 40 anos, que é a média de idade da galera. Pô, Lucas, então é o seguinte, cara, tem como a gente saber, assim, tu me dá algum percentual de certeza de qual a idade que eu vou encontrar? Aí tu começa a entender o porquê uma distribuição normal. Porque, com os estudos, se viu que é o seguinte, olha só, isso aqui, ó, aqui x é a média, tá? A média tá bem aqui no meio. Portanto, a média está aqui, tá? Obviamente, a maioria dos eventos estão perto da média, né? Tu vai ver aqui, ó, olha, claro que quanto mais alto, né, mais pessoas estão, né? O que acontece? O pico acontece naturalmente perto da média, né? Ou seja, naquele caso ali, perto dos 40 anos. 40 anos é a média, a maioria da galera tá aqui. Tem alguns caras, quanto mais eu vou andando para cá, para perto de zero, e aqui seria, então deixa eu fazer aqui mais perto para ficar claro, tá? Aqui seria 40 anos, né? Aqui é zero e aqui é 100 anos, ok? Então é óbvio que a maioria da galera está perto de 40 anos, porque a média é essa. Quanto eu mais eu ando para cá, ou seja, mais vou subindo a idade, vai diminuindo o número de pessoas, porque tem menos pessoas com menos idade, até chegar perto de zero, mais ou menos assim. Se eu for para o outro lado, para perto de zero, 39, 38, 37, também vou diminuindo o número de pessoas e acontece assim. Ou seja, se tu for observar, tu vai ver que eu desenhei aqui um gráfico muito parecido com esse aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, a maioria da galera está perto da média, é óbvio, né? Tá aqui a média, x aqui é a média, tá? Se eu for subindo depois da média, vai começar a diminuir o número de pessoas, ou seja, começa a cair a curva, e se eu diminuir para o lado da média, for diminuindo, também vai diminuindo o número de pessoas, diminuindo a idade. Isso aqui é distribuição normal. Ele falou assim, essa aqui é a distribuição normal dos eventos. A maioria perto da média, subindo para a média, diminui o número de pessoas, descendo para a média, diminui o número de pessoas também. Entendi. Tá, mas e aí, Lucas, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ele falou o seguinte, cara, para descobrir a probabilidade, é só tu usar o desvio padrão. Então, o que acontece? Sempre que eu pegar a média, tá? Quanto que é a média? 40. Adicionar a essa média um desvio padrão ou diminuir dessa média um desvio padrão, ou seja, 40 é a média. Quanto que é cada desvio padrão nesse caso? 5 anos, ou seja, 35, né? 40 menos 5 é 35, até 45. Ou seja, eu posso dizer com 68% de certeza que o cara está entre 35 e 45. Lucas, onde é que veio 68%? Porque sempre que eu usar um desvio para cima ou para baixo, é 68% a probabilidade de acontecer. Então, pego a média, um desvio para cima,
45. E também um desvio para baixo. Nesse caso, cada desvio é 5 anos, tá? Cada amostra vai ter seu desvio padrão, como bem sabe. Sempre que eu subir e descer um desvio, ou seja, abrir o leque de pessoas, é óbvio, eu vou pegar mais gente do que os 40. 40 é a média. Se eu aumentar a faixa de 35 e 40, eu pego 68% das pessoas que estão naquele grupo. Ah, então tem 68% de certeza que eu tenho entre 35 e 45. Ok. E se eu quiser aumentar mais a certeza? Eu te dou 95% de certeza que está entre 30 e 50. Como é que eu soube isso? Simples, né? Peguei a média e coloquei mais 2 desvios padrões para cima e coloquei menos 2 desvios padrões para baixo. Então, quanto que é cada desvio padrão? 5 anos. Ou seja, quanto que é a média? 40, né? Cada desvio é 5. Se eu usei 2 desvios, portanto, 10. Então, vai de 30 até 50. Abrir mais o braço de pessoas que eu pego. Quantas pessoas eu pego? 95% da população. Mas é claro, né? Estou dando um... Está muito grande a minha amplitude de idade. E se eu quiser te dar mais certeza? Simples, está aqui. Pego 3 desvios. Então, 40 que é a média, né? Mais 3 desvios padrões para cima, menos 3 desvios padrões para baixo, eu vou pegar 99% da população. Ou seja, cada desvio é 5, portanto 15 aqui, eu vou pegar de 25 até 55 anos. Praticamente peguei todo mundo, eu pego toda a galera. Então, pô, eu te digo, vou dizer para essa menina assim, vou te dizer com 68% de certeza, menos pessoas a faixa. Ah, com 95, mais pessoas, que eu pego 2 desvios. Ah, com 3 desvios padrões da amostra eu pego todo mundo, praticamente. Essa é a ideia básica, tá? Então, aqui na curva normal, ele vai dizer o seguinte, ó. Como eu te falei, uma distribuição normal. Considerando uma ideia de normalidade, a probabilidade é essa aqui. Sempre que eu subir ou descer um desvio padrão, 68%, eu pego 68%, ou seja, eu pego, a média tá aqui, né? A média. Então, vim para cá e vim para cá. Um desvio, ok? Um desvio para cada lado. Peguei 68% da população. Aí peguei, se eu for 2, né? Pego 99% da população. Se eu for 95, perdão. Se eu for 3, 99. Então, para a tua prova, tem que levar esse quadrinho aqui. Sempre que for mais ou menos um desvio, 68. Mais ou menos 2 desvios, 95. Mais ou menos 3 desvios, 99. Então, 68, 95, 99. Ah, Lucas, eu não entendi nada. Calma. A tua prova vai trazer exatamente o quê? Né? Exatamente o seguinte, olha só, vai te dar o seguinte. Olha, o fundo A, ok? Tem média de 4%, tá? Desvio padrão de 1%, tá? Aí vai perguntar, olha, qual a chance do retorno estar compreendido entre aqui 2% e 6%. Ora, se a média é 4 e ele foi até 6 para cima, ele andou mais 2, sendo que cada desvio padrão é 1, né? Nessa amostra aqui. Então, andou 1, andou 2. Para baixo, 4, 3, 2. Andou 2 também. Quantos desvios padrões ele andou? 2. Ou seja, qual a chance do retorno estar entre 2 e 4? Nesse caso, 2 e 6, perdão, 95%. Porque é a média mais 2 desvios e a média menos 2 desvios. Essa é a ideia básica. Então, de novo, tem que levar a tua prova. Isso aqui. Sempre que eu subir e descer, um desvio, 68, 2, 95, 3, 99%, tá? Aí, olha como é que veio a prova. Em uma distribuição normal, considerando a probabilidade que uma variável aleatória seja um intervalo entre média mais um desvio padrão e média menos um desvio padrão. Qual que é a probabilidade? Quanto que eu utilizei? Mais ou menos quantos desvios? Um desvio. Ah, Lucas, mas é 1 mais 1. Não, é que ele tem que estar para os dois lados. É um só desvio que ele andou. Ou seja, ele pegou aqui, ó. Ele pegou aqui, ó. Um desvio, ó. Mais ou menos um desvio. Ou seja, ele usou a média e andou para o lado mais ou menos um desvio. Ele pegou 68% da população. Se eu quisesse pegar mais, andaria 2 desvios. Ou seja, 95% mais 99%. Pegaria praticamente tudo. Ok? Nesse caso, como andou um só,
68% da população, tá? Essa é a ideia básica. Se fosse 95, seria mais ou menos 2 desvios. Se fosse 99, seria mais ou menos 3 desvios. 50 não existe. Então, sempre que eu pegar a média, andar um desvio para baixo e um desvio para cima, 68. Andei 2, 95. Andei 3, 99. Tem que decorar essa tabelinha aí. 68, 95, 99. As chances numa distribuição normal, as probabilidades dos eventos acontecerem, de um determinado evento acontecer numa curva normal. Tá bom? Eita lasqueira, o bicho é bruto! Eu sei que essa parece coisa de outro mundo. Dá uma olhadinha de novo na aula. Não é simples mesmo. Mesmo no presencial, as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade, mas você vai entender. Beijo pra você, até a próxima. Tchau!